Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá aqui é o meu amigo, agora eu vou falar assim, né? O meu amigo Pirula, né? Que não tá aqui, evidentemente. A última vez que eu o vi passando na minha timeline, ele estava lá com os seus amigos e companheiros de trabalho do podcast Três Elementos, viajando, estavam fazendo um circuito interessante ali pela Europa, ali, né? Uns lugares bacanas, né? Que legal. Beleza, mas o Pirula soltou um corte aqui, falando de um assunto que a gente comentou bastante aqui no canal, e que eu suspeito que eu vou discordar do Pirula, tá? Que eu vou discordar do Pirula, mas vamos discordar fraternalmente, imagino eu. Não vi o vídeo, vamos ver juntos, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos pro vídeo que está intitulado A Direita Fez Sucesso Porque Se Radicalizou? Pergunta para o seu público, o Pirula, né? Eu não sei. Você sabe? Eu tenho, obviamente, a minha opinião, né? Eu tenho a minha opinião. Aliás, essa é a tese que eu mais tenho defendido aqui ao longo desses últimos anos que a gente está acompanhando o processo, né? Eu acho que tem sim a ver com o processo de radicalização, mas não é só porque se radicalizou. Na minha avaliação, o que a gente está vendo é um esgotamento, né, de um ciclo do capitalismo, onde a gente tem uma falência, tá, da democracia liberal e, portanto, uma ascensão da extrema-direita, que é um eufemismo para fascismo, né? Então nós estamos diante de um novo quadro desse tipo, e eu acho que a sociologia, a ciência política explica isso a partir dessa chave de leitura que a gente vai comentar melhor aqui, possivelmente ao longo do vídeo. Bora lá. Matheus Quaresma, Dr. Pi, como você analisa que fica à esquerda após o Boulos ter ficado em terceiro lugar em São Paulo, perdendo para as abstenções? Quem é o substituto do Lula? Vale lembrar, eu tinha cantado essa bola quando teve o primeiro turno e o Marçal saiu, que eu falei, o Boulos só cresce se ele pegar os indecisos. E, enfim, não rolou, porque seria muito difícil, seria impossível. Não tem substituto pro Lula, não tem, que nem o Link fala, né, do Quadrinhos da Sarjeta, né, o Link fala, quando o Lula morrer nós estamos fodidos, e quem não gosta do Lula vai sentir falta dele quando isso acontecer. E olha, a análise da esquerda, eu tinha comentado, agora todo mundo é analista da esquerda, né, todo mundo é analista, todo mundo não sei o quê, então eu me... Só um pequeno adendo antes de deixar ele desenrolar o seu argumento. Não é só os indecisos que o Boulos precisaria para ganhar, a esquerda de modo geral. É os que não saem de casa para votar. Claro que é importante disputar o voto de quem quer votar, mas não sabe ainda em quem votar. Mas, se a gente pensar em volume de votos que teria para a gente disputar, nós temos uma grande fatia da turma que simplesmente encheu o saco, da turma que não sai de casa, da turma que não se levanta no domingo para ir votar porque acha que tanto faz como tanto fez. Eu acho que esses aí é que a gente tem que dar um jeito de despertar para o processo, tá? Porque esses têm mais chances de ser atraídos para o nosso lado do que aqueles que já estão radicalizados à direita. Me sinto um pouco desqualificado para poder fazer esse tipo de análise, mas tem uma coisa que eu vejo que menos pessoas estão falando, não estou dizendo que ninguém está falando, mas menos pessoas estão falando e talvez estejam jogando menos o peso nisso. Porque eu vi, na internet em geral, né, o pessoal falando muito de que a esquerda tem que voltar para a base, a esquerda tem que radicalizar, porque aí a gente vai conquistar mais pessoas, porque a direita radicalizou e é por isso que ela fez sucesso. Então se a esquerda radicalizar, ela vai fazer sucesso. Vocês estão malucos, velho. Que é isso? Tá bom, Pirula, mas não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Não é só radicalizar, não é só gritar mais alto que eles, tá? Mas vamos lá, vamos deixar ele falar um pouco mais. A direita não ganhou, não fez sucesso porque radicalizou. Ela fez sucesso porque ela arrumou um discurso extremamente sedutor que radicalizou pessoas que já estavam propensas à radicalização. Mas qual é a sedução, Pirula? Vamos lá, eu sei que você é um cara esperto aí, mas vamos ajudar aqui o público que está nos assistindo, que assistiu você e que está me assistindo agora. O que é sedutor nesse discurso da extrema-direita? Porque qual é o discurso? Primeiro, é um discurso baseado no medo, um medo muito grande da destruição de uma ilusão que se tem do mundo que se vive. Então, veja, você tem uma série de inimigos imaginários que estariam destruindo o bom mundo que era o de antigamente. Então você tem os inimigos da família, os inimigos da liberdade, né? O fantasma do comunismo, né?
Então você preza pela religião, né, pela a parada no sentido mais conservadora. No mais, há um discurso radical contra esses falsos inimigos, né? Então aí se pode tudo contra esses, né? A ponto dos caras tendo se explodir por causa disso, né? Então se cria um complô globalista envolvendo o judiciário, políticos de esquerda, né? Então tem uma grande teoria da conspiração para impedir, né, que as tradições, né, da família, né, baseadas no cristianismo muitas vezes, mas enfim, que os preceitos conservadores possam ser mantidos. Então há um discurso de uma ameaça, né, contra um mundo que, na maior parte das vezes, só existe na cabeça deles. Mas qual é o mundo que de fato quer ser defendido? Um mundo que tem determinada ordem social. E aí eu estou falando de ordem no mesmo sentido do ordem e progresso que está escrito na nossa bandeira, lá o lema do positivismo. Ordem no sentido de hierarquia. Então a questão é, se cria uma porção de inimigos imaginários que são ameaças a determinada hierarquia social, né? Então se combate o feminismo, se combate a ditadura gaysista, né? Se permeia tudo isso com uma porção de elementos xenofóbicos, então tem uma série de preconceitos, e aí você retroalimenta preconceitos ainda mais enraizados na nossa estrutura econômica, como o racismo. É esse discurso que está seduzindo. Gente, vamos parar e pensar numa seguinte questão. Esse tipo de discurso, ele normalmente é feio, ele é moralmente reprovável. Tanto ele é reprovável que nos grupos bolsonaristas que retroalimentam, por exemplo, o racismo, o machismo, eles jamais vão se admitir publicamente como racistas ou machistas. Eles vão negar veementemente isso e dizer que não se trata disso. Porque assumir isso é assumir um comportamento moralmente reprovável. Mas, no entanto, sim, trata-se disso. Então isso tem muito mais a ver com uma falência da crença na perspectiva de progresso do que qualquer outra coisa, gente. Esse é um elemento que eu tenho tentado trabalhar aqui com vocês bastante. A crise da democracia liberal é uma crise da perspectiva de progresso da sociedade. Então há um apego a um modelo de sociedade, portanto idealizado, do passado. Isso não corresponde à realidade, mas corresponde à ideologia. Então, o discurso radicalizado à direita é um discurso que atende à ideologia, porque defende a ordem social posta diante de uma democracia que não é capaz de entregar a melhora sensível para a vida das pessoas. Isso leva à radicalização à direita. Então a radicalização não é a causa do sucesso, entre aspas, da direita. Ela é uma consequência. Ela é uma consequência do sucesso da ideologia, no sentido de inviabilizar a classe trabalhadora, de enxergar alternativa a essa democracia falida, que não traz mais perspectiva de progresso. Vamos continuar aqui. E outras que acabaram caindo nesse discurso, inclusive por efeito manada. Aquele efeito tipo, porra, todo mundo dos meus amigos é assim, pensa assim, então eu vou pensar também. Você acaba influenciando aquelas pessoas meio indecisas, tal, não sei o quê, por grupos. Então, foi isso. Você radicalizar pra esquerda não vai conquistar absolutamente ninguém, quer dizer, vai conquistar meia dúzia que já foi conquistada, sabe? Eu discordo bastante dessa afirmação do Pirula, embora
observando a construção dele, conhecendo um pouco, pelo menos, do Pirula, é razoável o que ele fala, dentro da linha que ele segue. Mas a radicalização à esquerda vai ganhar aderência popular não no sentido de também advogar por comportamentos ou ideais políticos moralmente reprováveis. Percebem o que eu estou querendo dizer? Não é isso que nós temos que fazer. A radicalização à esquerda tem que ser no sentido de resgatar a luta de classes e a defesa dos interesses da classe trabalhadora como pauta política. Essa é a radicalização à esquerda que, no meu entendimento, tende a ter mais aderência, sobretudo no sentido de fazer aqueles que não votam votar. Entendem? É essa a discussão que a gente tem que fazer de fato. É essa a discussão. Porque as outras discussões a esquerda está fazendo, porque os setores mais ativos politicamente da esquerda, sobretudo na esquerda institucional, hoje são pautados pelas lutas das minorias políticas. Então, são frentes de defesa dos grupos que estão lutando as lutas anti-opressão. Então, nesses espaços, nós já temos uma forma de luta. Agora nos falta resgatar aqueles que não estão inseridos dentro desse espectro, que embora não tenham dupla, tripla opressão, como esses grupos que procuram esses defensores para aliviar as suas próprias opressões, mas também são oprimidos. Oprimidos pela relação de exploração capitalista. E que muitas vezes não se veem representados nos grupos políticos que têm frentes de atuação mais permanente, inclusive com representação parlamentar. Então aí sim eu vejo espaço para a esquerda radical crescer. Se ela começar a buscar uma defesa mais direta dos interesses dos trabalhadores enquanto defesa dos direitos dos trabalhadores. Para influenciar na luta de classes contra o lobby dos políticos que está lá desmontando o Estado a fim de docilizar a classe trabalhadora, precarizando e aumentando o desemprego na classe trabalhadora. Não foi o radicalismo que fez as pessoas... Tem um pouco a questão do antissistema, né? É contra tudo que tá aí, é contra isso daí. Se você for radicalizar para a esquerda usando esse discurso, é possível que você consiga angariar pessoas assim, né? É contra tudo que... Contra tudo que tá aí, tá? Nós também temos que se apropriar dele, mas não da mesma forma que a direita. Mas, quando a gente já tem algum processo construído, mostrar que, na verdade, a gente está contra o capitalismo. O que está aí é o capitalismo, essa forma política. É isso que a gente critica. Não é contra tudo. Né? Porque contra tudo é, inclusive, contra os próprios trabalhadores. E tem várias lutas difíceis para a gente travar, como, por exemplo, convencer a pequena burguesia que ela faz parte da classe trabalhadora. Essa é uma das grandes batalhas que nós também temos que lutar, e uma das lutas mais espinhosas, porque a ideologia nos coloca uns contra os outros, porque as diferenças do nível de consumo entre a pequena burguesia e o proletariado fazem com que a pequena burguesia acredite que faz parte da classe dominante, e assim passe, portanto, a defender os interesses políticos da classe dominante, que jogam contra ela mesma. Então esse também é um dos nossos grandes desafios, né? Superar a barreira da ideologia nesse sentido aí. Que tá aí, eu não sei o quê. Só que dificilmente você vai conseguir engajar essas pessoas numa pauta que seja de uma esquerda mais radical. Acho pouco provável. Tirando quem já foi engajado, né? Mas... Não, aí eu concordo com o Pirlo. Por isso que a gente tem que primeiro estabelecer essa relação a partir da luta dos trabalhadores. Porque essa é a grande maioria, os trabalhadores. Por que que a gente conseguiu pela primeira vez em muitos anos pautar alguma discussão, ainda que a gente não tenha avançado o suficiente até então, com a questão da crítica à escala 6 por 1? Bom, porque essa é uma pauta dos trabalhadores. Está todo mundo adoecido de capitalismo. Então é lógico que isso vai movimentar as pessoas e talvez fazer as pessoas se engajar. Então acho que é por aí a coisa.
Não adianta, são linhas de pensamento diferentes e que as atitudes não podem ser iguais, espelhadas, né? Não existe isso, não é assim que vai funcionar. Aí os outros falando que, não, tem que voltar pra base. Eu falei, tá bom, tem que voltar pra base como? E aí eu comentei no Blue Sky isso. Eu falei, o grande problema hoje da esquerda é que ela foi demonizada de uma forma que ela virou o bicho-papão. E o que você tem hoje é pânico moral. E esse pânico moral é que faz as pessoas não... É isso, porque... faz parte do conjunto dos inimigos imaginários. Por quê? Isso é, gente, um mecanismo de fomento do fascismo, que é a criação desses inimigos imaginários. Porque o que é o fascismo? O fascismo, ele é uma linha política de extrema direita. Portanto, quer manter, né, o modo de produção. Direita é a que quer manter o modo de produção. Então, o fascismo, antes de mais nada, é uma linha de defesa do capitalismo. O fascismo é uma linha de defesa do capitalismo. Então ele está ali para defender a propriedade privada e as relações político-econômicas derivadas da lógica da propriedade privada e da universalização da mercadoria, da forma mercadoria. Então veja, o fascismo, o que ele faz? Ele se apropria de algo permanente e que não é menor no capitalismo, que é a ideologia, para conseguir criar esses inimigos imaginários. Por quê? Porque a ideologia, ela é uma barreira construída para impedir o trabalhador e a trabalhadora de compreenderem a raiz dos problemas que o trabalhador e a trabalhadora vivem no capitalismo. Então, ele não enxergando de onde vêm os problemas, ele apenas percebe os problemas. Aí, a resposta fascista para esses problemas é colocar a origem desses problemas numa porção de inimigos imaginários. Dentre estes, vai haver sempre essa demonização da esquerda, sobretudo da esquerda radical. Uma das características visíveis, né, do fascismo é justamente o anticomunismo. E isso, como hoje está muito diferente do que se tinha nos anos 30, uma vez que não há um bloco socialista, uma ameaça comunista, né? Isso acaba sendo transposto para a esquerda. O que a gente vê no discurso do bolsonarista? O Lula é comunista, gente. O Lula quer implantar o socialismo no Brasil. O Brasil é socialista com Lula. Eles precisam criar esse tipo de situação para fazer um pânico moral. E eu concordo com o Pirula, sim, há um pânico moral. Mas esse pânico moral só funciona porque está absolutamente falida a instituição democracia liberal burguesa. Geral não acredita mais que esse modelo pode trazer progresso, perspectiva de melhora no futuro. E se você não enxerga a raiz do problema, e os grupos hegemônicos do capitalismo estão apontando os problemas para inimigos imaginários, a turma vai acreditar nesses inimigos imaginários mesmo. E aí a gente tem que voltar para a base sim também. Vou discordar mais uma vez fraternalmente aqui do Pirula. Temos que voltar sim para a base. Mas como? Não aparecendo no bairro a cada 2 anos na época da eleição para tentar guiar o povo e levar luz ao povo. Não, nós temos que criar vínculos permanentes de atuação. Onde a gente não vá lá levar a luz, mas onde a gente construa junto. A ideia é estar no meio do povo, construindo junto com o povo, para o povo. Permanentemente, não a cada 2 anos na eleição. Aí sim, na eleição, a gente vai poder dizer para aquele povo que está construindo junto com a gente, que a gente está ajudando a construir, olha, vamos votar nesse, aquele ou naquele outro. Porque chegar a cada 2 anos num lugar e dizer, olha, vote nesse porque esse que é o bom, aquele lá que o pastor indicou é o errado, nós não vamos ganhar nunca. Porque o pastor está lá o ano inteiro, todos os dias, dando acolhimento, organizando trabalhadores e trabalhadoras, criando redes de solidariedade, oferecendo uma porta, uma música, uma oração, um acalanto, uma amizade. Aí ele vai poder indicar quem ele quer. Aí a pessoa tem grande chance de escutar. Agora, você chegar lá e dizer, olha, aqui, esse aqui é o bom, não acredito no pastor porque o pastor só quer seu dinheiro, não vai funcionar. Não vai funcionar.
não votar, várias pessoas não votarem na esquerda, ponto. Você pode dizer que o Haddad está fazendo a economia do Brasil melhorar, a pessoa não vai ouvir. Você pode dizer que você está precarizado não tendo CLT e que, portanto, você deveria lutar mais pelos seus direitos. Você pode falar tudo isso, a pessoa pode até concordar com você. Se vier no WhatsApp dela um discurso de alguém manipulado lá e depois falando que a esquerda quer transformar seu filho em travesti, essa pessoa vai votar no candidato da direita. Ou no qualquer candidato que seja contrário a isso. Sim, mas isso pode mudar, camarada. Isso pode mudar, entendeu? Pode mudar. A gente tem que trabalhar para mudar. Não adianta. E veja, eu não estou falando que não é para falar de pautas identitárias. Veja bem, eu não estou aqui criticando identitarismo nem nada. Eu acho que isso daí, inclusive, o próprio termo identitarismo eu não concordo muito. Eu acho que não é por aí que a coisa tem que ir, não. Tem que falar sim, tem que lutar pelo direito sim, etc. Eu estou falando que é o que teria que ser feito para melhorar o engajamento e conseguir dar uma chance de voto para a esquerda. O que precisa ser feito é limpar a barra da esquerda no que diz respeito a esse bicho-papão que foi criado em relação a ela. É isso. Entendeu? E é pânico moral. Você tem que desfazer o pânico moral. Tá, mas aí tem um ponto. Concordo, tem que desfazer esse pânico moral. Perfeito. Concordo, assino. Vamos lá, vamos registrar em cartório. O que não podemos fazer é achar que para desfazer este pânico moral, a gente deve adequar o nosso discurso ao discurso da direita. Porque, basicamente, desde que a gente chegou nesse nível de ascensão da extrema-direita, é o que a esquerda institucional está buscando fazer. Né? O ápice disso tudo, para mim, é o Haddad. Que vai lá encher a boca, cheio de orgulho, dizendo: nós vamos fazer, o maior ajuste fiscal da história do Brasil. Entende? Quer dizer, então vamos pegar uma bandeira da direita e vamos se orgulhar de fazer melhor que a direita aquilo que a direita diz que vai fazer. Tem uma turma na esquerda que acha que para a gente conseguir recuperar votos, espaço, acabar com essa perseguição, esse preconceito à esquerda, a gente tem que dizer a mesma coisa que a direita, porém dizer que a gente faz melhor que a direita. Esse é o caminho para perder. Esse é o caminho para perder. Eu acho que a gente tem poucas conclusões do último processo eleitoral. Uma dessas conclusões é que a gente consegue fazer um debate político melhor, mais aderente junto à classe trabalhadora, mostrando as nossas diferenças de projeto político. Nós não estamos disputando com a direita quem é que executa melhor um projeto. E parte da esquerda acha que é isso que tem que fazer. Tem que dizer: não, nós que fazemos ajuste, não, nós fizemos superávit, então nós que vamos fazer as reformas liberalizantes, então é nós que vamos instituir o melhor programa de parcerias público-privadas. Não é isso que nós temos que fazer. Definitivamente não é isso que nós temos que fazer. Como que faz? Não tenho a menor ideia. E como desfazer esse pânico moral sem soltar a mão daquelas pessoas que são marginalizadas e que precisam de apoio, mais difícil ainda. Mas tem que ter um jeito de fazer. Tem que ter algum jeito de fazer. Então, eu acredito que a pauta econômica, por exemplo, de aquele lance que o Lula falou lá da picanha, da cerveja e tal, esse discurso vai pegar cada vez menos. Cada vez menos as pessoas vão estar realmente... O discurso do Lula não serve para os outros. Eu concordo com o Lula também. Por quê? O PT não é forte mais. O PT é um partido médio. Tá? Entre os médios é um dos menores, mas é muito maior que os pequenos. Hoje esse é o PT. O Lula é gigante. E esse tamanho do Lula, ele está associado a um momento histórico que ele conseguiu produzir uma grande inclusão social fraca, que materialmente representa poucos avanços, mas que transformou muitas vidas pela via do consumo. O Lula é associado a uma transformação do proletariado brasileiro, da classe trabalhadora brasileira, em uma classe trabalhadora que não tinha acesso a coisas básicas do capitalismo, para uma classe trabalhadora que, endividada e sem perspectiva de futuro, tem acesso a coisas básicas do capitalismo. Então, o Lula pegou essa transformação de um pobre que não podia ter uma televisão, que não podia ter um telefone, que não podia ter um micro-ondas, que não podia viajar para a praia no verão nem 2 nem 4 dias, por uma classe trabalhadora que aos trancos e barrancos, se endividando, consegue fazer isso. Então ele tem isso a seu favor. Por isso que ele consegue fazer uma campanha baseada na picanha e na cerveja.
Porque isso simboliza esse salto e essa memória que se tem em relação ao período que ele conseguiu produzir essa alteração. Que eu julgo positiva, tá, gente? Eu julgo positiva. Tá? Houve uma inclusão por essa via. Faltou dar o passo adiante. E aí isso acabou se transformando numa grande frustração. Né? Uma frustração de quem avançou e de repente se viu em impossibilidade de conseguir continuar avançando. O pobre comprou o carro financiado, mas não conseguiu comprar a casa. Ou conseguiu comprar a casa, mas não conseguiu terminar de pagar, teve que refinanciar. Ou comprou um carro, um celular, uma televisão, mas foi parar no SPC e perdeu o emprego. Então vejam, houve um salto e houve um limite. Porque para se cruzar esse limite, seria necessário um outro tipo de política, que não é a política que até então o Lula fez. Talvez agora, nesse terceiro mandato, diante do esgotamento daquele tipo de política dos 2 primeiros mandatos e do período Dilma, ele se coloque numa encruzilhada, ou onde ele aprende a fazer um outro tipo de política, ou esse modelo vai se esgotar. Vejam, o Lula talvez ainda seja competitivo na próxima eleição. Justamente por causa dessa grande aura, dessa figura histórica política que ele é. Mas sem um novo tipo de política que não se baseie nisso e nesse tipo de conciliação, até então praticada pelo Lula, quando nós não tivermos mais o Lula, nós vamos somente amargar derrotas. E isso é verdade. Né? E se você hoje já não classifica que uma vitória do Lula é uma vitória, hoje a gente ainda tem, e eu concordo com o Pirula, em alguma medida, um grupo que tem algum compromisso com um determinado discurso, que faz com que esse grupo ganhe as eleições. E aí eu insisto, por isso que para conseguir ganhar apoio e tirar de casa aqueles que não querem sair de casa, é necessário demarcar muito bem o discurso entre nós e eles. Então eu quero crer que só pode ser possível avançar com uma prática igual à do discurso do Lula, que é aquele Lula lá falando que a gente tem que taxar, em vez do mais pobre, em vez de tirar dinheiro da educação e da saúde, aquele que tem isenção fiscal, o militar. Né? O discurso é bom, muito melhor do que o do Haddad e da Tebet. Toda reforma está pendurada no pincel. Né? Porque eu acho que esse é o grande debate do momento. E isso tem a ver com o que a gente vai ter nos próximos 2 anos e que tipo de campanha política a gente vai fazer daqui a 2 anos. E aí eu estou falando da esquerda como um todo e nem estou falando especificamente da esquerda radical. Sensibilizadas com essa questão de dinheiro no bolso e não sei o quê, e mais vão estar mais vão estar sensibilizadas com esse discurso moralista. Não, porque veja bem, mas as pautas cristãs e não o aborto e o caramba 4, sabe? Tipo, as pessoas vão estar cada vez mais mobilizadas com isso, e tô falando das pessoas, é óbvio que eu tô generalizando, mas uma quantidade grande o suficiente para decidir eleição, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Então é isso. Eu acho que esse é o grande ponto. E esse é o grande nó que a esquerda tecnicamente precisa desfazer. E aí eu até comentei no Blue Sky quando eu falei isso, que é uma missão tão difícil que praticamente o que teria que ter é um Steve Bannon de esquerda. Teria que ter um Steve Bannon de esquerda que coordenasse uma campanha, porque esse Eu acho que isso também tem que ter, porque hoje, enquanto a gente não conseguir se adaptar a um jogo político de altíssimo nível, de grande política nas redes, nós não vamos equalizar, pelo menos, essa luta. Eu acho que não dá para equalizar a luta nas redes, porque é o território deles. Mas a gente tem que pelo menos virar algumas chaves aqui para isso. Mas não se resume a isso também. Talvez isso não seja nem o principal. Um dos principais, sim. O principal, não sei. Acho que o principal é se inserir novamente na luta cotidiana, organizando trabalhadores. Porque uma coisa, gente, é mostrar que o princípio mais elementar do socialismo, tá, é o princípio colaborativo, onde pessoas que a princípio não têm nada, trabalhando juntas, emprestando o seu tempo e o seu trabalho, podem passar a ter coisas. Esse é o trabalho de base que talvez, penso eu, seja o mais importante. E aí linkar isso com o princípio transformador da busca pela construção da via revolucionária.
Eu acho que esse é o ponto mais importante. Conservadorismo Olavete, que ficou conhecido aqui no Brasil, mas que a gente pode estender para um neoconservadorismo mundial ali, né, que foi na figura do Steve Bannon, ele foi coordenado, ele foi estruturado, né? Tanto é que ele engoliu a direita moderada e ele se espalhou por uma coordenação. Também, Pirula, veja, nós estamos eu e Pirula, é bom esse tipo de vídeo porque a gente dialoga em diferentes níveis de abstração. Veja, o que o Pirula está falando não está errado, ele não está mentindo. Só que isso está num nível mais raso de abstração. O que eu estou tentando demonstrar para vocês é que isso que o Pirula está apontando como causa só de fato aconteceu por causa do esgotamento da democracia liberal. Produto de um processo que eu já tentei explicar aqui 1 bilhão de vezes, né? Com perdão da hipérbole, que é aquele processo de você acreditar na democracia liberal, procurar se informar, votar, entender e esperar alguma melhora a partir da sua inserção neste processo. E essa melhora ela não vem. Aí você repete o processo e a melhora não vem. E aí você repete o processo e a melhora não vem. Aí você chega num ponto que você não acredita mais que é você que está errando. Porque você está fazendo tudo certinho, como sempre te ensinaram. Como sempre te venderam como uma boa prática. E aí você passa a entender que essa melhora não vem, não é por sua culpa, e sim por culpa do sistema. Só que aí a ideologia não te faz entender que esse sistema é o capitalismo. E aí você acha que esse sistema é a política. O sistema aí são os políticos. Como se os políticos fossem dissociados, né, da esfera de poder, de influência absolutamente exclusiva do capital, que manipula todo o resto. E aí você fica contra o sistema. E aí quem grita contra o sistema, que é o político, que é isso só que você enxerga, porque a ideologia impede você de enxergar o capitalismo, aí aparecem formas de estruturas como a do Steve Bannon prosperarem. Num outro momento histórico de progresso capitalista, ou que são aqueles momentos de expansão do capitalismo que nós temos entre as crises, e que estão cada vez mais raros, porque esses processos tendem a ser cada vez mais espremidos entre as grandes crises, e agora nós já estamos no momento de esgotamento novamente. Nos momentos de expansão, não há espaço para o fascismo florescer, gente. O debate político volta para a caixinha da democracia burguesa. Se vende muito mais a ilusão para a classe trabalhadora do progresso. A cenourinha que colocam na sua frente enquanto você corre na roda de hamster parece mais próxima das suas mãos. Cara, talvez não desse pra fazer uma coisa nesse nível, mas teria que ter um Steve Bannon de esquerda, cara. Alguém que organizasse, pusesse a organização na bagaça, criasse uma linha de discurso e fizesse essa linha de discurso sem abrir mão das pautas das minorias, mas eliminando esse pânico moral, sabe? Tipo, não, a gente não quer fazer seu filho virar travesti. A gente quer que, caso o seu filho se descubra travesti, no caso transexual, enfim, que ele seja aceito. Nós não queremos que ele vire, né? A gente tá dizendo só que, se ele for, não é você nem eu que vão mudar esse fato. A gente não quer nem desquer, né? Na verdade, a gente não tem nada a ver com isso. A única coisa que a gente quer é que as pessoas sejam o que elas são, sem correr risco por causa disso, né? Deveria ser tão elementar, né, gente? Deveria ser tão elementar. E veja, essa nem é uma pauta de esquerda. Eu não classifico isso como uma pauta de esquerda. Isso é uma questão de humanidade mesmo, né? A pauta de esquerda é a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa é uma pauta de esquerda, né? Porque esquerda, para mim, é aquilo que está em oposição às relações de produção que estão postas, que são defendidas pela direita, né? Então, defender o direito das pessoas existirem, né, é nenhuma questão de esquerda. Entendeu? Essa que é a grande questão. E essa maneira de abordar as coisas precisa ser feita de maneira organizada. Por quê? Porque não vivemos numa massa homogênea de pessoas. Não tem homogeneidade. E como hoje a gente tá num ambiente em que todo mundo tem um celular e filma e tal, você pode ter todo um discursinho montadinho, não sei o quê, pra falar, não, a gente quer isso, quer aquilo, paz é amor, papapá, eu sou um bolo, tal, blá, blá, blá. Você pode fazer toda essa parte bonitinha, toda esquadrinhadinha. Se tiver uma filmagem de uma pessoa na universidade que fez não sei o quê, aquela cantora lá que era professora
influenciadora também que mostrou a bunda e tal. Se tiver uma, pronto, aquilo lá vai ser compartilhado, todo o discursinho de eu sou um bolo acabou, entendeu? E mais ninguém vai querer saber. Agora, não tem como controlar uma ou outra pessoa de tomar uma atitude intempestiva. Não dá pra controlar, não dá, entendeu? Eu vi praticamente todos os influenciadores que eu acompanho, que são de esquerda, dizendo que a atitude acho que é Tertuliana, aquela moça lá, foi contraproducente, porque mantém uma ideia hipersexualizada de transexuais, porque... E não foi nem nada demais, tá? Era um ambiente bastante reservado e ela não estava nua, tá? Ela estava, acho que de calcinha, coisa assim. Eu também estive entre aqueles que disse que aquilo foi contraproducente, tá? Mas concordo com o Pirula, não tem como a gente impedir uma pessoa de fazer isso, tá? Mas, de novo, isso também não é uma pauta da esquerda. Isso é uma pauta que acredito que deva ter grande importância dentro dessa luta anti-opressão, né? Mas não é uma pauta da esquerda, é uma pauta de quem está lutando essa luta, né? Quem sente a opressão por estar nessa posição. Enfim, uma série de críticas ali que foram feitas a ela que não são, assim, não foram contrárias ao ato em si. Só fizeram uma análise dizendo que aquele ato foi contraproducente. Que, sei lá, que Erika Hilton tenta lutar contra isso, por exemplo, e o que a moça fez foi justamente o contrário, foi reforçar estereótipos. Então, na prática, não tem como você controlar cada indivíduo que vá fazer alguma coisa assim, entendeu? Então, não adianta, né? Pessoas fazem merda, independente a que grupo elas pertençam, entendeu? Independente ao grupo que elas pertençam. Então, você tem que montar um esquema de propaganda, enfim, de penetração no público, que leve isso em conta, que saiba driblar estas situações. Quando a direita, por exemplo, estava se organizando com relação a isso, e ela estava naquele caminho de englobar, de, na verdade, de tirar o público dos liberais progressistas, né, ou seja, da direita moderada, quando eles estavam nesse processo, vários deles fizeram merda. Sempre tinha aí uma coisa ou outra de alguém fazendo bosta. Só que eles sabiam lidar muito bem com estas situações, a gestão de crise deles era incrível, e ninguém pegava esses exemplos como o todo. Só falava, não, aquilo lá é um cara que é um bosta, não vamos estragar a ideia geral por causa de uma maçã podre no meio da cesta, entendeu? A mesma coisa não acontece com a esquerda. Sim, porque não tem esse nível de coordenação à la Steve Bannon. Concordo, Pedro, concordo. A gente precisa desse tipo de trabalho também. Beleza. A esquerda, o que acontece é uma generalização. Se acontece alguma coisinha ali feita por um indivíduo... Mas também vamos lembrar, né? Acontece a generalização justamente porque o outro lado tem esse sistema. Né? Porque quando acontece uma coisa dessas do nosso lado, o outro lado vai usar toda a sua máquina para produzir essa generalização na gente. Tá? Também tem isso. De repente, é tudo assim, é culpa do Paulo Freire, é não sei o que lá, entendeu? É ditadura gaysista. Então, eu acho que esse que é o grande ponto que precisa ser feito. Quem vai fazer? Não sei. Eu vou fazer? Não vou. Não sei quem faz. É muito fácil pra mim, na minha cadeira, ficar falando as coisas que, não, deveria ser isso, deveria ser... Mas é isso que a gente faz, Pirula. A gente tá aqui pra dar palpite. Nós somos palpiteiros, entendeu? Isso. Essa é a nossa profissão. A gente tá aqui pra dar palpite e as pessoas querem ouvir o palpite da gente mesmo, porque as pessoas também têm um palpite, né? E aí o nosso palpite influencia no palpite das pessoas. Na verdade, isso aqui é uma grande rede de palpiteiros. É aquilo. Até porque não tenho estudo na área, não sou cientista político, não sou um grande articulista, na verdade, não sou nenhum articulista, né? Mas enfim, não sou porra nenhuma. Agora, não tem sucessor pro Lula. Não tem. E assim, não vai ter. Até 2026. Vai ter, Lu. Vai ter pro Lulinha, assim, vai ter. Nós vamos construir. Vamos lá. Vamos um pouquinho aqui de otimismo da vontade. Não vai ter. Se o Lula se candidatar pra reeleição, eu nunca acreditei muito nisso, mas caso ele se candidate pra reeleição... Ele vai sim, Pedro. Ele vai. O Lula só não é candidato se a saúde não permitir. Vai por mim. 100% de certeza que o Lula é candidato. E ganhe, né? Aí você tem mais 4 anos ali, apesar de que eu acho que se o Lula ganhar uma reeleição, ele vai bidenzar, né? Ele vai dar uma de Joe Biden, tem o 4º mandato, no caso do Lula, né? Então eu preferiria muito que um governo mais de esquerda fosse eleito depois, em 2026, mas não vai ter, não tem. A gente teria que ficar feliz se fosse um Geraldo Alckmin da vida, tá ligado? Que é o vice-presidente agora. Já seria de bom grado, de bom tamanho isso, entendeu? Aliás, seria uma cartada bem interessante, né? Fazer o esquema, né, Biden-Kamala, assim, né? Mas no caso o Alckmin não seria exatamente uma Kamala, né? Mas... até porque a Kamala perdeu, né, meu? Não. Tipo, apenas não, Pirula, não, tá bom? Beleza. Vamos encerrar por aí, Pirula. Eu acho que já chegou naquele momento do corte que é só ladeira abaixo, hein? Vamos deixar por aí. Mas eu acho que seria uma pegada bem interessante, porque o Alckmin tem uma rejeição muito menor que o Lula, é bem mais jovem que o Lula, enfim, eu acho que daria... E aí, obviamente, o Alckmin sempre foi, né, de uma direita moderada ali, ele deu uma esquerdizada boa, né, durante aí esse processo dele de...
Não, Pirula, para, pelo amor de Deus, para, pelo amor de Deus. De transferência do PSDB pro PSB e tal, e virar vice do Lula. Então, eu acho que a gente poderia ver uma continuação do governo Lula ali, com o Geraldo Alckmin ali, daquela maneira, sem um pânico moral tão grande. Eu acho que o pânico moral... Eu acho que eu vou encerrar aqui pela minha consideração com o Pirula. Minha consideração com o Pirula, vamos se preservar, Pirula. De tipo, meu Deus, o Lula, que não sei o que, é um clone do Lula, que ele vai... Eu acho que esse pânico moral do Lula ia se dissipar na figura do Geraldo Alckmin, talvez, né? Não, cara, se fosse o Alckmin, nós ia meter 4% dos votos. Pelo amor de Deus, Pirula, não. Pessoas... não. O Geraldo Alckmin não tem uma pecha tão grande assim, de alguém que vai fazer um grande esquerdismo, um grande não sei o que, entendeu? Mesmo que ele faça. Eu acho pouco provável, mas digamos que o Alckmin resolva tomar alguma atitude, tipicamente considerada de esquerda, Eu gosto de pensar nas pautas ambientais, vamos dizer que o Alckmin resolve efetivamente, sei lá, aumentar a penalidade dos grileiros. Se o Lula faz isso, fica parecendo que, não, mas veja bem, porque esses ambientalistas, os caras abraçam a árvore, estão querendo sei o quê, estão querendo limitar o agro, estão querendo ser das contas. Talvez o Alckmin fazendo a mesma atitude, soaria como assim, não, mas é... Sim, aí eu concordo, tá bom, Pirula, concordo, é isso, né? Lógico que a galera pega muito mais no pé do Lula do que nos políticos da direita, mas é que é isso, né, meu irmão? O Alckmin é um político da direita, então apenas não. Eu vou deixar ele acabar aqui, que tá no finzinho, né? Em consideração, Pirula, vamos ouvir o que ele tem pra dizer também, né? Vamos discordar aí, tá, chat? Mas vamos manter o respeito aí, tá bom? É só aquele momento onde ele já entregou ali o que ele pensou melhor e tá aqui espremendo um pouquinho o cortezinho pra ficar bom também, né? Porque faz parte do processo. É só os bandidos, são os bandidos que ele tá querendo penalizar, não é o agricultor, não é... Sabe? Porque a maneira como a pessoa entende o discurso depende de quem tá falando também. Mesmo que as palavras sejam as mesmas. Infelizmente. É verdade. Eu posso ficar aqui falando um monte de coisas que um monte de pessoas vai discordar. Às vezes um outro influenciador com quem vocês têm mais simpatia fala a mesma coisa com as mesmas palavras, aí você concorda. Né? Eu vi isso acontecer aqui no meu canal em várias situações, entendeu? Por exemplo, eu vi acontecer naquela época de... Não vou dizer na época de perseguição, mas um pouco antes da pandemia, às vezes eu falava coisas aqui no canal que o pessoal discordava, o Átila falava a mesmíssima coisa, muitas vezes com as mesmas palavras, e o pessoal aplaudia. Eu não lembrava... a fosfetanolamina foi um bom exemplo disso. Fosfetanolamina foi um ótimo exemplo. Que, inclusive, eu combinava com ele. A gente combinava, às vezes, dele fazer um vídeo mais curto pro Nerdologia e eu fazer um vídeo mais longo pro meu canal. Às vezes a gente até soltava em períodos parecidos e tal. E, no fim das contas, eu falava a mesma coisa, o Átila falava a mesma coisa, eu ganhava rage de uma galera que, quando era o Átila falando a mesma coisa, não recebia esse rage. Muito pelo contrário, a pessoa falava, não, é verdade, não sei o quê. Por quê? Porque a simpatia que... Tem razão. Vamos dar a razão ao Pirula, e é verdade isso aí, né? Ele tem razão do que ele tá falando. Que o ouvinte sente por quem tá falando, vai influenciar na maneira como ela vai aceitar ou receber aquela opinião que tá sendo dita, entendeu? Ou aquele posicionamento, ou aquela informação, não precisa necessariamente ser uma opinião. Então, quem está falando é relevante. Então, se o Alckmin tivesse tomado as mesmíssimas atitudes que o Lula tomou durante todo o governo, provavelmente não ia ter edital do Estadão, gente reclamando na Folha, influenciador da Jovem Pan falando... Mas é que também provavelmente ele ia estar fazendo uma porção de coisas, né? Para atender essa turma aí, né? Se o Lula faz, assim, pelo histórico do Alckmin, Pirula, dá para imaginar que o Alckmin faz mais ainda, né? Porque o Alckmin agora, né, é o camarada Alckmin, né? Mas ele é aquele mesmo lá que descia a porrada nos professores em São Paulo. Então calma, né? A prática é o critério da verdade. Bosta, provavelmente ia ser uma coisa muito mais light, mas muito mais light, por causa do tipo de opinião pública em geral que as pessoas têm em relação ao Alckmin, entendeu? Então acho que eu respondi, né? Nossa, demorei pra caralho. Muito bem. Valeu. Tá bom, eu sempre gosto de interagir com a opinião do Pirula, tá? A gente tem um público que converge, então é sempre bom fazer, porque geralmente o vídeo funciona, tá? E era isso. Você que chegou aqui até o final, por favor, deixe teu like, comenta aqui embaixo para ajudar no nosso engajamento. Cogita colaborar com a manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram sempre no comentário fixado dos vídeos e das lives aqui do canal. Beleza, galera? Falou, valeu, tchau e até a próxima.